Quero começar fazendo uma pergunta à igreja. Quem é salvo, diga amém. A pergunta que eu faço é: eu sou salvo, e agora? O que eu faço? Nós acabamos de ter um encontro, nós tivemos aqui ontem mais de 60 pessoas, mais 35 crianças passando pelo encontro. Grande parte entregou a sua vida a Jesus Cristo, confessou Ele como seu Senhor e Salvador, veio ao apelo, e eu creio que houve salvação. Isso aconteceu comigo no dia 21 de junho de 1998, numa noite fria da cidade de Suzano. O dia em que eu estava num culto, na primeira igreja batista de Suzano. O pregador pregou uma mensagem, fez um apelo, e naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E a partir daquele momento que eu entreguei a minha vida, que eu confessei como Senhor e Salvador da minha vida, começou uma nova etapa da minha vida. E essa nova etapa, ela ainda está acontecendo, e isso já tem muitos anos. A pessoa passa pelo encontro, ou ela vem a um culto, ela é salva, ela vem a um apelo, só que, a partir desse momento, ela precisa entender que uma nova etapa se inicia na vida dela. Eu acredito que muitas pessoas às vezes não entendem isso. E às vezes ela até se declara cristã. Se alguém do IBGE parar lá na casa dela e falar: então, qual que é a sua religião? Eu falo: sou evangélico, sou cristão. Porque um dia ele foi ao culto, ele ouviu uma palavra, ele foi num apelo, e ele acredita que naquele momento em diante, a situação foi resolvida, e vida que segue. Mas nós ignoramos que a partir do momento que eu sou salvo, em que eu entreguei a minha vida a Jesus e declaro Ele como meu Senhor e Salvador, eu entro agora numa nova etapa da minha vida chamada de processo de maturidade ou crescimento. E que agora Deus quer fazer uma obra na minha vida e eu, em alguma medida, com as minhas respostas, eu coopero com isso. É assim que funciona a vida cristã. Porque se o apelo e a salvação, o apelo resolvesse a questão de Deus com o homem, então, por que Deus já não nos arrebata nesse momento? Por que Deus ordena que fiquemos numa igreja e ficamos congregando ali, anos e anos, envolvidos, trabalhando, e domingo a domingo, culto a culto, célula a célula, e às vezes isso se passa 30, 40, 50 anos, até mais, até a pessoa morrer, porque Jesus não voltou ainda. Então qual que é o propósito disso? E eu acredito que há um engano que permeia a mente de muitas pessoas, que faz com que ela acabe acreditando em algo, e que algo errado, e que isso pode trazer uma consequência na vida dela, que quando ela perceber vai ser tarde demais. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, que é o texto conhecido, e está bem detalhado essa mensagem, quando Mateus escreve, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus ele traz um discurso conhecido como Sermão do Monte, e ele começa ali
a falar sobre o reino de Deus. O Sermão do Monte, ele é a constituição do reino. Nós cantamos agora, vem o teu reino. Nós precisamos entender que esse reino tem um rei, esse reino tem leis, esse reino tem regras, e que o Sermão do Monte, ele é a constituição do reino de Deus. Então, se eu quero saber como o reino de Deus funciona, qual é o padrão do reino de Deus, é só ler o Sermão do Monte. Mas no capítulo 7, abre aí comigo, por favor, capítulo 7 do livro de Mateus, Jesus ele está encerrando esse discurso todo, que começa no capítulo 5, e Jesus ele trata de vários assuntos nesse discurso, né? Eu desafio você a ler essa semana o Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7. Eita. Água da vida. Não, agora não precisa não, Rô, pode deixar. E aí, Jesus ele vai afunilando o final dessa mensagem, ele vai afunilando. É interessante que ele começa dizendo bem-aventurado, né? Mas no final desse discurso todo, ele começa, por favor, obrigado pela preocupação. Eu sou meio desastrado, meio não, inteiro. Minha filha fala isso. E aí Jesus vai afunilando, se você olhar ali na Bíblia, do capítulo 7, o versículo 13 em diante, nós não vamos ler, só vou falar, ele fala da porta estreita. Então ele começa a falar, olha, a porta é estreita. Aí, no versículo 15, ele diz assim, o versículo 15, ele fala assim, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas as árvores ruins dão frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, Jesus ele começa a falar, olha, toma cuidado com os falsos profetas. E eles vão vir, eles são lobos sem pele de cordeiro. Eles vão vir com cara boa, com um jeito bom, mas dentro é muito perigoso. E ele fala, como que eu vou discernir quem é quem nessa história? Ele falou, pelos frutos. Né? Pelos frutos você o reconhece. Então ele fala que existe um parâmetro. Como eu devo discernir isso? E aí ele continua o discurso no versículo 21. Ele diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É interessante que Jesus fala justamente isso, esse contexto, ele é sobre como discernir os falsos profetas, ou seja, ele diz claramente, é claro, é evidente no texto, ele já tinha dito em outros momentos, que em nosso meio há bons e ruins, há frutos bons e ruins. Paulo diz que há vasos de honra e para desonra. Ele fala que há muita gente que está com pele de ovelha, mas é lobo. Ou seja, está maquiado. E ele fala que nós precisamos discernir. E aí ele termina essa parte do discurso dizendo, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus.
Ele falou, muitos vão dizer, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos milagres. Ele falou assim, aparta de mim que eu não vos conheço. Ou seja, ser usado por Deus, e é isso que às vezes me angustia, mas me dá me tira do sério. E quando me tira do sério, eu estou muito vermelho. Se eu estiver muito vermelho, é que eu me tirar do sério. Não, pastor, mas a pessoa faz milagre, ela revela RG, ela dá profecia, ela ora. Irmão, isso não quer dizer que Deus está validando isso. Eu já vi milagre em terreiro de macumba. Entendeu? Eu já fui curado em terreiro de macumba. Quando era criança. Então quer dizer, o milagre, o sinal não valida a pessoa, o que valida é caráter. O fruto aqui não são os milagres. É só ler o livro de Apocalipse, o falso profeta vai fazer milagre, e por causa disso vai enganar muita gente. Os magos lá do Egito também fizeram coisas que Moisés também fez. E aí? Não precisamos discernir. Sabe? Muitas pessoas, esse texto ele traz uma verdade inconveniente. E que às vezes nós não queremos admitir. Por conta do frenesi gospel que nós vivemos. Porque na nossa cabeça, sinais, milagres validam. Na nossa cabeça, igreja lotada valida. Entendeu? Na nossa cabeça, prosperidade valida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, essa verdade inconveniente é que muitos podem ter apenas tido um despertar religioso. Mas isso não significa que ela foi salva, que ela nasceu de novo. Quando Jesus fala com Nicodemos, que era um homem da lei, nos dias de hoje seria um grande pastor, um homem conhecedor das Escrituras. E quando ele vai falar com Jesus, Jesus fala assim, cara, te falar uma coisa. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não é o teu currículo que valida a sua salvação. Mas é a obra de Cristo e o que a obra de Cristo produz dentro de nós. Que é o novo nascimento. Então não é o frequentar a uma igreja. Não é o participar de um grupo específico. Não é nem orar e milagres acontecerem. Mas é possível. Porque infelizmente há pessoas que tiveram um despertar religioso. Ela foi no culto, ela foi no encontro, ela foi em um evento e ali algo, ela falou, eu senti. E quem quer saber mais sobre sentir, ouve a mensagem da semana passada. Mas aquele sentir ficou só ali. Houve um despertar, ela acabou vindo, gostando, participando, mas não houve um novo nascimento. Ela não recebeu uma nova natureza. Então é possível que neste momento, eu estou pregando aqui para muitas pessoas que vão para o inferno. É possível. Porque Jesus, ele nunca pediu os nossos corações, ele pede a nossa vida. E nós só podemos ir a Deus nos termos de Deus. Porque Jesus não é um programa de automelhoria. Não, eu vou para Jesus porque Ele vai melhorar algumas coisas em mim. Ele vai melhorar meu casamento. Ele vai melhorar a minha vida. Não, Jesus não quer melhorar nada em nós. Jesus é salvador para uma condição perdida. E não há nada que vale a pena ser melhorado na nossa natureza. Por isso nós necessitamos de uma transformação. Por isso é necessário nascer de novo. Então não é uma reforma. Não é uma reforma. É morrer o que está velho e fazer algo novo. Não é pegar uma casa
e aproveitar um pedaço de parede, um pedaço de coluna, e você monta outra coisa por cima. Não, é derrubar tudo e fazer de novo. É morrer. Essa é a obra de Deus na nossa vida. Por isso que Ele pede o nosso coração. Ele pede por inteiro. Ele vai mexer em todas as estruturas. Ele vai ter que entrar em todos os quartos, em todos os cômodos. Porque não tem nada em nós que vale a pena ser restaurado. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes 7:20 diz assim: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Romanos dá referência a esse texto, Romanos 3. Não há um justo. Então, querido, a única forma de ir a Deus é se houver uma completa substituição da velha natureza. É muito importante nós entendermos isso, porque a falta desse entendimento gera muito problema na nossa vida. Porque Deus quer mudar a nossa natureza. Ele não quer melhorar, Ele não quer pegar o que é bom, lançar fora o que é ruim, aí Ele mistura e faz uma coisa que não. Ele quer falar o seguinte: ó, isso aqui não dá certo, vem algo novo. É uma nova natureza. Por isso que nós precisamos de transformação e não de melhoria. Melhoria é pegar alguma coisa e dar uma recapeada, uma melhorada. Não. Nós precisamos ser transformados. E é o que acontece, é o processo pós-salvação. Na verdade, a vida cristã é uma vida de transformação. E esse processo, ele é contínuo, duradouro, até que Jesus volte ou a gente morra. Aí depois da morte não tem purgatório, não tem ambiente para, não, vai dar aqui uma melhoradinha ainda, vai ficar aqui numa sala, na antessala aqui, para ficar dando uma melhoradinha para ver se você ainda tem condição. Não, isso não existe, isso não é bíblico. Ao justo é ordenado morrer uma vez só. Depois vem o juízo, acabou. Então esse processo, ele acontece em vida. E é por isso que nós estamos aqui e passamos a nossa vida como igreja. E esse é um dos propósitos de sermos igreja. Porque agora entra a função da igreja. Efésios capítulo 4 diz que a função dos ministérios é o desenvolvimento dos santos. É justamente esse processo, essa relação, esse trabalhar que a igreja, ou como igreja, nós nos desenvolvemos justamente para o nosso crescimento e maturidade. Já parou para pensar, você que é macaco velho de igreja? Quem é novinho de igreja vai perceber isso um dia, então já fica vacinado. Quem é macaco velho de igreja? Pensa num lugar que tem atrito. Já parou para pensar? Pensa num lugar difícil, a igreja. Por isso que a gente chega uma hora que a gente quer sair da igreja. Eu estou dizendo porque eu também, 24, 30 anos na minha vida, nessa vida, enfiado dentro de igreja. Lidando com crente o tempo todo. Pensa numa coisa difícil. Por quê? Porque no trabalho existe relacionamento e dificuldade, mas não é profundo, é muito raso. Na família, na grande maioria, também é assim. Mas a igreja não, a igreja é um negócio que, e principalmente, igrejas no nosso formato. No nosso modelo de ser igreja. Porque se a igreja que você vem no culto, senta, só olha para a nuca do irmão, e a única coisa que você percebe é que aquele irmão está ficando com o cabelo branco cada dia mais, e vai embora, acabou. Aí pode ser que você não tenha muita dificuldade. Mas quando você decide ser igreja de verdade, você vai ter atrito. Mas por que isso acontece? Porque é justamente para o trabalhar de Deus na nossa vida.
Essa é a realidade da igreja. E a igreja, ela provê essa condição para os irmãos. Por isso que tem discipulado, por isso que tem curso disso, por isso que tem culto para aquilo, por isso que tem a conferência. Tudo isso é para quê? Para nos levar a essa maturidade, para nos levar a esse processo, para nos ajudar nesse processo. Porque a gente não é uma lagarta que se encosta num canto, faz um casulo e fica ali esperando o processo da metamorfose. Aí quando chega um certo momento você sai e vira uma borboleta linda, maravilhosa. Não. Por isso que a Bíblia fala que nós somos como pedras vivas. E compara a gente como a edificação de uma obra. Porque ali Pedro está fazendo justamente isso. Ele fala que Jesus é a pedra angular. Então ele fala que Jesus, e nós somos pedras vivas. Ou seja, na construção antiga, as casas eram feitas de pedra. E não tinha argamassa, não tinha cimento, não tinha bloco, era pedra. E como que você pega uma pedra que é uniforme, ou seja, tem várias formas, e você transforma ela em blocos e encaixa? Você precisa do quê? Taiadeira, picadeira, vai cortando, você serra, você corta, você bate. Aí, quando ia colocar ali na construção, eles faziam um processo de burilamento, que é pegar uma pedra e ir raspando na outra. E aquele atrito ia se desgastando. Mas quando aquele desgaste passava, havia o encaixe perfeito. Tanto que você hoje pode viajar para alguns lugares do mundo, onde tem construções de 2.000, 3.000 anos, sem argamassa. Hoje tem casa que você constrói em 3 anos já está caindo. Nós estamos com aquelas pedras lá faz 3.000 anos e ela está lá perfeita, não tem uma argamassa, não tem um cimento. Por quê? Porque ela passou pelo processo, ela aceitou a burilação e ela se encaixou de uma tal forma que se tornou algo, permanente. E às vezes os atritos, as circunstâncias da igreja é para nos burilar. Quem está entendendo, diga amém. E só tem uma forma de ir a Deus, por meio do arrependimento. Nós vemos muitos sermões e pregações do tipo, tudo vai ficar bem. São mensagens muito positivistas. Eu acho que ela cabe, mas ela precisa vir. A boa mensagem ela só pode funcionar e ter efeito pregada depois da má mensagem. Exemplo, quem já ouviu isso? Alguém fala assim, Jesus te ama do jeito que você é. Já ouviu? Isso é uma mentira. Se Jesus me ama do jeito que eu sou, por que precisa de transformação? Por que precisa nascer de novo? Então, para que ele morreu na cruz e sacrificou? Por que ele sofreu tudo? Pode dizer, não, eu gosto de você, você é bom do jeito que você é. Não. Ele está me oferecendo uma nova natureza, porque ele sabe que nessa natureza não é boa. Por isso que em Efésios 2:3 diz, éramos por natureza filhos da ira. Porque o problema não é só o que fazemos ou como pecamos, mas de fato é quem somos. O problema não é o pecado que está em nós. Não é o pecado que eu cometo, mas é a minha natureza. E essa natureza precisa ser transformada. Então a pergunta que eu quero fazer, e eu quero que a gente pense, a pergunta é, sou salvo, e agora? Como eu sei que eu sou salvo? Ah, mas eu fui lá na frente, eu chorei, eu levantei minha mão, eu fiz a oração de confissão, ótimo. Mas para justificar ou para validar isso, agora precisa ter evidências da salvação. Eu não sei você, mas às vezes me incomoda, me estranha. Você vai conversar com a pessoa, você vê pessoas, às vezes você vê isso muito como artista, Essa semana aí estourou uma situação que o Neymar estava não sei aonde, tinha prostituta, e não é a primeira vez que a gente ouve isso, O cara já faz filho em uma, faz filho em outra, não é a primeira vez que ele tem, eu não estou aqui desqualificando o Neymar, não conheço ele, mas o que eu estou para dizer é o seguinte, mas tem um outro lado que diz que ele é crente. Tem um casal aqui da igreja que veio da igreja, eles são do litoral, e eles eram da igreja que o Neymar era.
Aí todo mundo fica, o cara é crente. Não, não é. Como eu sei que não é? Você está julgando. A Bíblia diz que não julgue para não ser julgado. Sim, mas a Bíblia diz que eu devo julgar segundo a reta justiça. Esse julgar para não julgar, isso é conversa. Isso é balela. É um outro contexto. Mas existem evidências que vão dizer que eu sou aquilo que eu sou. Não é o que Jesus falou? Olha, pelos frutos conhecereis. Toma cuidado com os falsos profetas. Ou seja, como que você identifica isso? Ele vai estar carregando uma placa? Não. Você precisa perceber as evidências. Eu percebo que a grande maioria das pessoas às vezes sofre consequências de situações porque eles ignoraram as evidências. Exemplo, você vai se relacionar com alguém. É a minha orientação aqui para os jovens. O que é a corte? O pessoal fica brigando com a gente. Fala, a igreja aí faz corte, não aceita namoro. Não, isso aqui é uma ignorância absoluta isso, falar isso. O que é a corte? A corte é o seguinte, nós orientamos, em vez de você namorar no padrão comum do mundo, o que é namorar no padrão do mundo? É pegar, é abraçar, é beijar, é ficar pondo língua lá onde não vai, isso e aquilo. Quando você está assim, o que acontece? Você não vai ter percepção nenhuma. Se tiver com a língua dentro da garganta da menina, você não vai perceber que certas coisas. Aí a pessoa vive fica oriçado, né? Aí não conversa, porque fica beijando, apertando, fica só preocupado com aquilo, né? E aí ele não tem tempo para perceber. Aí casa apaixonado, dá 3 meses depois, nossa, mudou a pessoa. Não, ninguém muda, casamento não muda ninguém. É que você ficou tão preocupado com uma coisa que não percebeu os sinais. O que é um relacionamento em santidade, se eu quero casar? O que eu vou fazer? Eu vou me abster de relação sexual, eu vou me abster de ficar agarrando, apertando, eu vou me abster de ficar ali, porque estou preocupado em dizer, eu quero estar junto, eu quero perceber, eu quero ver as evidências, se é aquilo que é de fato. Como que se relaciona, como que trata pai e mãe, se gosta de trabalhar mesmo, como que lida com dinheiro, quando está nervoso, como é que age. Aí eu vou perceber as evidências. Aí você vê que a pessoa mente, você vê que a pessoa vive dura, tem dificuldade com dinheiro. Aí você vê que ela trata a mãe muito mal. Aí, rapaz, você tem que levantar a orelha e falar, peraí, opa, assina a luzinha lá, acende a luzinha, opa, peraí. Eu vou pensar, você está entendendo? Você não ignora as evidências. Quem está entendendo, diga amém. Não precisamos aceitar isso. E quais as evidências que eu sou salvo? Então você vai anotando aí, e aí depois você faz um checklist na tua vida aí. Primeira coisa, fruto. Nós lemos lá. Assim pelos seus frutos conhecerão, né? Pelo fruto, ou seja, a evidência que nós conhecemos o tipo da árvore. Macieira da maçã, goiabeira da goiaba. Então é o fruto. O fruto evidencia de fato o que é. Quando eu sei que de fato que pé de manga, eu estou apontando aqui para o fundo porque tem pé de manga. Quando eu sei que pé de manga é pé de manga mesmo. Porque dá fruto. E qual é o fruto? Manga. É simples. Porque a natureza de um pé de manga é dar manga. O dia que um pé de manga der goiaba, rapaz, é mangueira trans. A mangueira diz assim, não, eu sou mangueira, mas eu me sinto goiabeira. Você já ouviu alguma coisa assim? Você já viu isso na natureza? Uma vaca falar, eu sou vaca, mas eu quero ser boi. Ou uma cabra querer ser galinha. Não, eu sou uma cabra trans. Por quê? Porque eu sou uma cabra, mas eu me sinto galinha. Vai mudar alguma coisa? Não. Você não vai ver uma cabra botar ovo. Entendeu? Então, irmãos, nós evidenciamos a nossa natureza. É que hoje em dia, e por que isso também é muito forte hoje? Porque se nós olharmos o cristianismo há muitos anos atrás, não tinha isso tão
tão forte como tem hoje. Mas por que nós temos muito evangélico trans? Está cheio de crente trans aí. O que é isso? Ele fala que é, mas ele não é. Mas por quê? Porque a distorção de uma realidade, né? O que essa cultura progressista, essa cultura woke tem feito, feminismo tem feito nos últimos 40 anos na nossa sociedade. Eles têm distorcido os termos, ou seja, aquilo que é não é bem aquilo que é. Então você não é aquilo que você é aquilo que você sente que é. Lembra que eu falei semana passada sobre o sentir? Então, eu não sou mais, eu posso ignorar a minha natureza, ou eu posso não me preocupar com a minha natureza, porque eu só me preocupo com o que eu sinto. Então eles vêm distorcendo termos, eles vêm mudando, é uma guerra linguística. Então, eu posso, e é comum, eu me sinto confortável dizer que eu sou uma coisa, mas eu vivo outra. Isso não me constrange mais. Porque antigamente era constrangedor. Mas hoje já tirou isso. Isso foi tão trabalhado na mente, no subconsciente coletivo, que para a gente aceitar isso. Eu estava numa palestra dias atrás, eu e minha esposa, minha família, e a palestrante estava falando justamente sobre isso, e ela falou assim, olha, deturparam tanto, exemplo, a palavra sexo. O que é sexo? A definição de sexo é a relação entre um homem e uma mulher, ponto. Você só pode ter uma relação sexual se for homem e mulher, porque existe o órgão masculino, o órgão feminino, e eles foram projetados para isso. Mas eles deturparam tanto que qualquer coisa pode ser sexo. E aí que eles trabalham essa outra etapa. Quando qualquer coisa pode ser sexo, aquilo que era crime, deixa de ser crime. E aí a pedofilia pode ser aprovada a qualquer momento. Sabe por quê? Porque é uma relação sexual e não é uma doença, um problema de pecado. Pecado nem existe mais. Acabou. Quantos estão entendendo? Se uma pessoa diz que ser cristã, mas seu comportamento é contrário, uma coisa é certa. Ou ela é muito doente, ou ela não é quem diz que é. Ou ela precisa ser salva, ou ela precisa de um psiquiatra. Qual que é a segunda evidência que eu fui salvo? O desejo de parar de pecar. Porque o pecado não tem mais poder sobre a minha vida, mas eu estou sujeito ao pecado. 1 João capítulo 3, versículo 9. Abre aí, 1 João 3, 9, rapidinho. Preciso acelerar aqui. 1 João 3, 9, lá no finalzinho da Bíblia, diz assim, ó. Todo aquilo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus é quem nasceu de novo, né? Não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha que coisa. O texto diz que aquele que recebeu essa nova natureza, ele pode até pecar, mas ele não consegue viver na prática do pecado, porque o pecado ele anestesia a nossa alma. Quando eu vivo no pecado, sem Deus, a Bíblia diz que eu estou morto para Deus. Então, eu não tenho percepções, eu estou cego, eu estou na ignorância, eu estou nas trevas. Então, eu estou lá afundado no pecado, mas aquilo não mexe comigo. Na verdade, a pessoa até gosta. E na cabeça dela, não é pecado. Mas quando ela nasce de novo, ela recebe essa nova natureza, essa natureza é santa, ela é divina. Por isso que o Espírito é santo. E aí o que acontece? Essa nova natureza, ela tem novas estruturas, novos valores, novas realidades, novas percepções. Então, quando eu tenho uma nova natureza e eu peco, porque eu estou sujeito ao pecado,
O que vai acontecer comigo é um arrependimento, é um constrangimento. Eu posso até fazer, mas eu não consigo viver naquela prática. Eu não consigo dar andamento naquilo, eu não consigo desenvolver aquilo na minha vida. Porque aquilo vai me constrangendo. Porque eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, que te alerta, que mostra, que te constrange, que te incomoda, que às vezes até você não tem mais gosto, não tem mais prazer por aquilo, porque isso é mudança de vida. É o que Paulo diz, o que para mim era lucro, agora eu tenho como perda. Eu trato isso como esterco, ou seja, aquilo que para mim tinha valor, agora perdeu valor, eu não consigo mais. Eu sempre digo isso porque eu dou esse testemunho. Eu cheirava cocaína. E eu não precisei ir para uma casa de recuperação. Eu não precisei passar por um processo, isso, aquilo. Foi simples. Um dia, o Senhor me constrangeu de tal forma que eu não consegui. Eu peguei, catei aquele negócio e joguei no lixo. E acabou. Entendeu? Porque eu fiquei tão constrangido com aquilo, eu me senti tão mal, tão sujo. E outras coisas que eu me sentia tão sujo, que eu mesmo falei, chega. Não quero mais isso para a minha vida. Há coisas que não cabem mais, há circunstâncias, há realidades que não cabem mais para mim. E graças a Deus nós temos aqui o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Graças a Deus nós temos esse texto na Bíblia. Porque abre comigo rapidamente, 1 João 1, 9. Que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando nós temos a natureza de Deus, nós nos arrependemos genuinamente. Sabe o que acontece? Eu posso chegar diante de Deus e falar, Deus me perdoa. E Ele perdoa. Nós começamos a sentir como Deus sente. Você se alinha com Deus, seu coração se alinha com Deus. E nesse momento, a confissão acontece. Terceira evidência de que eu sou salvo. A primeira, eu apresento frutos. A segunda, eu tenho desejo de parar de pecar. Aquilo me incomoda, aquilo já não faz bem para mim. Eu começo a fugir daquilo. Eu me lembro que eu descia num ponto de ônibus, logo quando eu me converti, logo. E eu tinha muito amigo, e aí sempre próximo de casa tinha um lugar lá que a gente parava para tomar uma. E aí, você parava lá, meu Deus do céu. Quando eu parava sexta-feira, voltando do trabalho, na minha época a gente falava trampo, voltando do trampo. Paulista fala muito isso, trampo. Às vezes chegava lá 5, 6 horas da tarde, na sexta, para ir para casa. Eu estava vindo do trabalho, 5, 6 horas na sexta. Quando eu parava lá, eu aparecia em casa no domingo. E às vezes eu passava em casa só para pegar uma muda de roupa e... mundão. Litoral e vida louca. Aí o que eu fiz quando me converti? Eu queria parar com aquilo, mas aquilo era muito forte. Aí eu parava, eu descia um ponto na frente, para voltar por outro caminho, para fugir dos amigos. Porque como que você explica para os amigos que você mudou? Não é assim fácil. Os caras, todo mundo fala, você é louco, você endoidou, virou Hare Krishna, sabe? Começou um negócio muito louco. O cara falou, você está com conversa. Para com esse negócio. Vem para as trevas, eles brincavam comigo. E eu fugindo. Não. Aí ligava, vem para cá. Não. É um desejo de parar de pecar. Era difícil, mas você lutava contra aquilo, fugia. Tinha suas artimanhas. E louvado seja Deus pela igreja que nós temos hoje. Porque não era isso não, irmão. Tinha culto terça, quinta e domingo. E era só culto.
Não tinha discipulado, não tinha célula, não tinha comunhão, não tinha relacionamento. Não tinha nada. Eu ia para a igreja, às vezes pedia a chave para o pastor para ficar trancado dentro da igreja, porque eu não queria pecar, eu ficava lá orando, lendo Bíblia. Ou ia para o monte, era a minha solução. Nossa, né? Rosângela também era da geração. Para o monte, para sexta-feira ia para o monte, 10 horas da noite, eu saía às 5 horas da manhã do monte. Era isso. Um desejo de parar de pecar. Segundo, você se torna uma nova criatura. 1 Coríntios capítulo 5, 17. Abre comigo. Por favor. 1 Coríntios 5, 17. Diz assim. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, 17. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, diga amém. Ixi, eu não ouvi muito amém, acho que tem gente em dúvida. Não é primeira, é 2 Coríntios, perdão. Agora estou entendendo. Achei que vocês estavam com dúvida da salvação, agora vocês estavam com dúvida do texto. Então, 2 carta aos Coríntios 5, 17, perdão. Agora vai, hein? De novo. Vamos ver se o amém vem. Assim que, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo, diga amém. Opa! Nova criatura será. É isso? Está o texto? Não. Nova criatura? É. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe, arrependimento é um estilo de vida. A semente de Deus em nós é tão forte que a vida de Deus e que nos faz lamentar pelo pecado e nos separar. A palavra santo quer dizer separado. Nós precisamos entender, queridos, que santidade é separação. Não dá para dizer que eu sou santo, mas eu vou para o carnaval e está tudo bem. Não dá para dizer que eu sou santo, mas eu estou numa balada e está tudo bem. Não dá. Não tem como. Eu dou esse testemunho porque eu creio que é possível ser transformado. Falei já um pouco da minha vida, eu era um jovem bem ativo no sentido de balada, gostava bastante. E tinha uma balada específica que eu ia em Mogi, mas eu gostava demais de lá. Eu sentia como se entrasse num Hop Hari, sabe quando a criança vai no Hop Hari? Era eu naquele lugar, com a galera, tudo. Aí eu me converti. Isso nos primeiros tempos, assim, bem... E aí eu fui numa festa de um amigo meu, não, vamos lá, acabei saindo com eles, fui para a balada. E eu me lembro, até hoje, que eu entrei naquele lugar, cara, eu me senti tão mal lá dentro. A mesma música, a mesma galera, o mesmo povo, o mesmo ambiente, que me trazia satisfação. Eu me senti tão mal, tão constrangido naquele lugar, que eu senti assim, não, aqui não é meu lugar. Eu me senti um ET dentro daquele lugar. Naquele dia, eu tive a convicção de que eu tinha me convertido mesmo. Porque eu falei, eu não sirvo para isso. Eu me lembro que eu peguei e falei para meus amigos, eu vou embora. Eles, você é maluco, você é louco, como que nós vamos embora? Eu quero um carro, um monte de gente. Eu vou embora. Não vai, eu falei, eu vou embora. Eu casei e fui embora. E era outra cidade. Eu catei o ônibus, fui andando de cidade em cidade, até chegar na minha casa. Eu fui embora, não aguentei ficar naquele lugar. Por quê? Aquele dia eu saí de lá e falei assim, meu Deus, envergonhado, fui envergonhado. O outro culto eu sentei na primeira cadeira, mas eu fiquei envergonhado, Deus. Quarta coisa que acontece quando você nasceu de novo. Você passa a ter amor pelos irmãos. Abre comigo 1 João capítulo 3, 14. Primeira carta de João. Primeira carta de João 3, 14. Eita, o 14 e o 15 é forte, hein?
Olha o que o texto diz, ó. Versículo 14. Quem abriu diz amém. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos. Então, se você está odiando seus irmãos, eu tenho uma triste notícia para você. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Aí vamos para o versículo 15, é confrontador isso, né? Tem hora que dá raiva da Bíblia. Você tem raiva da Bíblia? Às vezes eu tenho. Porque ela confronta a gente demais. Tem dia que eu não gosto de ler a Bíblia, porque ela me confronta muito. Ela revela muito a mim. E um Ricardo que eu não gosto. Olha o versículo seguinte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Eu não sei você, mas treme minhas pernas um negócio desse. Por quê? Porque tem dia que eu tenho que me controlar para não odiar a gente. Estou abrindo meu coraçãozinho aqui peludo. Porque tem gente que testa a gente. E quando a gente olha lá na televisão, fulano matou ciclano, e a gente fica com uma raiva. Será que os anjos olhando isso não ficam com raiva da gente também? Quem é assassino, olha o versículo 15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Você não pode ter a vida se você é aquele que tira a vida. Se uma pessoa não demonstra amor pelos seus irmãos, seu coração não queimar em estar com a família da fé, é uma forte evidência que essa pessoa não foi salva. Eu acho estranho e me causa muita estranheza, porque na minha cabeça não encaixa isso. Eu não consigo conceber a ideia de que eu digo que eu sou cristão, mas eu não estou numa igreja. Porque não é bíblico. Eu não consigo encontrar respaldo bíblico para dizer que eu consigo viver cristianismo em casa. O cristianismo você não vive ele de forma individual. Cristianismo é coletivo. Não existe cristianismo individual. Por isso que você sempre vai encontrar na Bíblia família, tribo, nação, grupo, discípulos. Você sempre vai ver o coletivo. Você sempre Deus trabalhando no coletivo. Aonde mais de 2 ou 3 se reunirem, não é no não é no individual. Aí eu me farei presente, é sempre no coletivo. O Espírito Santo foi derramado no coletivo. Então, a igreja, me estranha alguém que fala assim, não, eu não quero saber de igreja, eu não consigo me encaixar em nenhum lugar. Na verdade, ela tem um problema real em relação a fé. Porque eu fiquei magoado, porque eu fiquei ressentido, porque ninguém é bom o suficiente. E, na verdade, é um grande orgulhoso, arrogante, que se acha melhor do que todo mundo, que não consegue mais conviver e se relacionar, e que, na verdade, acha que a fé dele, não, meu negócio é eu com Deus. Mentira, você não é Adão? E até Adão Deus colocou uma do lado, por que você quer andar sozinho? Eu acho estranho quem anda sozinho. Quando eu me converto, eu quero fazer parte, eu quero estar envolvido, eu quero, ser consolidado, eu quero participar, eu quero ser discipulado, eu quero estar junto. Quando eu me converti, aquilo se tornou a razão da minha vida, querer participar. Ia para o culto na terça, ia para o culto na quinta, ia para o culto no domingo, aí tinha mais não sei o quê, toda hora. Eu queria estar junto o tempo todo, eu queria, tudo que podia fazer eu estava, era vigília.
Eu me lembro do meu primeiro ano novo na igreja. A gente estava junto, né? Nem se conhecia. Olha que coisa. Nós fizemos uma virada 99, 2000 na igreja. Lotou, foi um evento. Veio um pessoal lá, foi muito legal. Eu me lasquei porque eu trabalhei pra caramba aquele dia. Eu sempre fui, né, assim, ativo. Tinha me convertido há pouco tempo. E aí, nós fizemos um festão. A primeira vez que eu passei o ano novo na igreja, comida. Eu só sei que eu saí de lá, estava amanhecendo, fiquei limpando a igreja, o povo para levar frango, comida. E eu fiquei, no final das contas, eu fiquei limpando a igreja com os irmãos lá. Rosângela estava lá nesse dia. Olha, o amor da minha vida estava lá e eu não vi. Se você é solteiro, pode ser que o amor da sua vida esteja próximo aqui, você não está vendo. Mas Deus viu. Mas eu queria fazer parte. Agora eu acho estranho, nós somos uma igreja. Ah, não participa de célula. Ah, não participa de nada. Tem gente que não participa de nada, só vem no domingo e olhe lá. E quando vem? Eu acho estranho. Não querer avançar, é estranho. Quinto sinal é o testificar do Espírito. Romanos 8,16 eu vou ler, irmãos, porque por causa do tempo, o mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você realmente é salvo, você sabe. Não há dúvida. Há um testificar dentro do nosso coração. Você sabe que alguma coisa aconteceu. Eu disse para vocês, eu estava lá naquele primeiro momento da minha vida, só que é o seguinte, eu tinha uma convicção dentro de mim que algo aconteceu. Eu não conseguia explicar, eu não sabia definir, mas eu sabia que algo tinha acontecido. A resistência foi gigante para querer me provar o contrário, mas eu dizia não. Era de estranhar demais, mas eu sabia dentro do meu espírito que algo tinha acontecido. Mas há um perigo muito grande. Porque tem gente que acha que é o seguinte, eu estou na igreja, eu recebi um aumento de salário, eu consegui comprar um carro novo, e eu arranjei um namorado. Ah, então eu estou na bênção. Não são evidências externas. É o testificar no Espírito. Porque até alguns lugares até coloca que a bênção de Deus é a evidência externa. Está errado, é o testificar no Espírito. É o Espírito que testifica no meu Espírito que eu sou o Filho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, essa palavra aqui não é para colocar uma dúvida e você sair daqui falando, nossa, eu acho que eu não sou salvo, eu acho que eu sou salvo, eu acho que eu não sou salvo, eu acho que eu sou salvo. Ou você está falando assim, eu acho que fulano é salvo, eu acho que fulano é salvo. Não, não é para que a gente fique colocando, é para deixar claro, porque o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Sexta evidência, que eu sou salvo. Eu tenho disposição para obedecer Jesus. João 14, 23, se você está anotando, João 14, 23 diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Aquele que me ama, guarda minha palavra. Ele tem prazer na palavra. Ele é obediente. Qual é o sinal de que eu fui salvo? Eu não tenho dificuldade para obedecer Jesus. O que Jesus pedir, eu faço. O que Jesus falar, eu faço. O que Ele falar para eu não fazer, eu também não faço. Me causa estranheza gente que diz que é cristão, mas ele não obedece a palavra. Ele tem dificuldade. Ele fica anos resistindo, querendo ajustar, argumentando, justificando. Não. Como que Jesus fazia com os discípulos? Segue-me. E o que eles faziam? Seguiam, ponto. Eles não ficavam perguntando, fazendo conta, questionando se vai, se não vai, mas quem é, quem não é, para onde vai, como é que vai ser. Não, ele sabia que aquela voz era a voz do Messias, eu vou.
eu percebo, claro que isso não é novo, mas há algo nessa fase que nós vivemos, que muitas pessoas querem colocar em xeque as Escrituras. Mas eu vou te falar uma coisa, e aí eu fico vendo o povo discutir na internet, se dízimo é de Deus ou não é de Deus, se é do Novo Testamento, Velho Testamento. Eu vejo o povo discutindo situações, se é isso e aquilo. Eu quero te dizer uma coisa, quem é de Deus não discute nada disso, ele obedece, ponto. Ele não entra em discussão. Quem está discutindo, na grande maioria, é quem não quer cumprir. Aí ele precisa justificar a sua desobediência, com intelectualidade barata. Com pseudo-intelectualidade. Então ele precisa justificar. Você nunca vai encontrar um dizimista discutindo com alguém se dízimo é ou não é de Deus. Você só vai encontrar gente discutindo, falando de dízimo, quem não dá dízimo. Quem é contra a oferta. Quem é contra colocar recursos na obra. Entendeu? Você só vai ver gente assim. Toda vez que eu encontro alguém que quer discutir, que quer vir falar se é ou não é, que acha que é contra, isso, aquilo, eu pergunto, você é dizimista? Não, então você não tem lugar de fala. Porque quem é, você vai para uma pessoa que ela não tem problema. Ela dá, ela sabe, ela serve, ela tem prazer, ela entendeu, ela tem alegria naquilo. Ponto. É que nem igreja. Você só encontra gente falando mal de igreja, é porque não está envolvido nela. Dificilmente você vai encontrar alguém que está envolvido, fazendo, com a mão na massa, com a mão no arado, reclamando. Normalmente você não encontra. Esse pessoal está feliz, está fazendo. Às vezes está cansado, alguma coisa, mas está fazendo. Quem que você encontra falando isso, aquilo? É quem não está fazendo. É que nem na internet. Quem que você encontra falando mal de igreja? Quem não está na igreja. E aí, você vem para a última condição, que é o desejo imediato de fazer a vontade de Deus. Quando Paulo tem uma experiência com Deus lá no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele se levanta, e o texto diz, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, o que queres que eu te faça? E na hora Deus falou, vai lá, Jesus falou para ele, vai na rua chamada direita, tal. O que queres que eu te faça? Eis-me aqui. Estou aqui. Quando você de fato foi salvo, você quer obedecer a Deus, custe o que custar. Você não tem problema, você não tem resistência nenhuma. Você tem um desejo de fazer a vontade de Deus. Acabou. Há um processo de transformação muito grande. Mas eu queria ler um último texto, o louvor pode subir. Atos capítulo 19. Atos 19. Atos dos Apóstolos. Paulo chega na cidade de Éfeso e começa a pregar a palavra. E as pessoas começam a se converter. E a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. É mais ou menos, imagine, vamos comparar Aparecida do Norte. Aparecida do Norte é uma cidade bem idólatra por causa da basílica. Então você vai lá, você vai ver imagem. O povo é completamente envolvido nisso, né? Vive disso, você vai ver barraquinha e loja que vende imagem. O lucro, a vida daquele povo gira em torno da idolatria até. Então, assim era Éfeso. Era uma cidade completamente idólatra e completamente envolvida e até dependente dessa idolatria. Mas aí, no versículo 18 e 20, diz assim, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras.
quando eu sei que a palavra de Deus está tendo efeito. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam suas más obras, se arrependiam. Esse é o sinal. Mas aí continua. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente, calculando o valor de total a esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Olha que coisa. Então, eles ouviram a palavra. O que aconteceu? Eu me arrependo. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero abandonar essa vida. Eu quero a ajuda de Jesus para isso. Eu quero mudar de vida. Eu quero esse novo nascimento para mim. E segunda coisa, eles abandonam completamente as práticas, a renúncia do passado. Há uma completa renúncia em relação às coisas do passado. Não, isso não serve para mim, isso não serve, isso eu vou jogar fora, isso aqui eu vou desconectar, isso aqui não é bom, não dá. Há uma amputação completa de amizades passadas, relacionamentos e práticas passadas, do passado. Uma vez eu estava aqui no culto de jovens e tinha um jovem que vinha, eu vi ele com fone o tempo todo. Aí um dia eu falei, o que você ouve aí? Aí ele falou, aqui, rapaz, era aqueles funk pesadão. Eu fiquei pensando comigo, como que alguém que diz que está na igreja está ouvindo um negócio desse? Então, se eu sou salvo, se eu nasci de novo, eu preciso entender que tem coisas, pessoas, ambientes, lugares, que eu preciso abandonar linguajar. Não tem jeito. Há músicas que eu não posso mais ouvir, não tem cabimento. Há ambientes que eu não devo mais frequentar, não cabe a mim. Não posso. Mas eu não faço isso porque a igreja falou para eu fazer. Não. Eu faço isso porque o Espírito Santo me constrange. Não tem coisas que eu preciso falar, olha, não dá. Isso aqui não é para mim. Não quero isso. Há relacionamentos que eu tive que cortar. Essa é a realidade. Há situações que eu tive que abandonar. Há planos e projetos que eu tive que abandonar. Porque não cabiam mais nessa dinâmica do céu. Então não dava mais para mim. E isso foi acontecendo no processo da vida. Há relacionamentos que eu mantenho até hoje, mas porque entenderam a minha posição e respeitaram a minha posição. Eu mantenho. Eu me lembro uma vez uma pessoa muito próxima minha, muito próxima, que me mandava e-mails, que é normal, homem não fica mandando hoje vídeo de WhatsApp, né? É muito comum alguns homens, eu não faço isso, não admito isso. Mandando vídeo de mulher, dessas coisas. E aí eu me lembro que uma pessoa muito próxima, ela tinha esse hábito, ela mandava para mim, mandava para outros parentes. E eu me lembro que eu falei para ela, olha, eu queria pedir para você não mandar mais para mim. Ah, mas eu não quero, isso não me edifica, eu não gosto. Aí ele falou, você não gosta de mulher? Eu falei, gosto da minha. Entendeu? Então foi isso, gente próxima minha. Mas eu falei, olha, pus limite. Não dá, não cabe. Nas palavras de Spurgeon, e eu estou aqui copiando o pedaço de uma mensagem de Spurgeon.
E ele termina essa mensagem fazendo essa pergunta: você é realmente salvo? Aí ele mesmo diz: quanta ignorância há em nossa alma se nunca fizermos essa pergunta. Se você quer ser salvo, você precisa entender que você está perdido. Se você quer ser curado, você precisa aprender que está doente. Não é possível que você se arrependa se você não estiver ciente do seu pecado. Por isso que eu tenho sido enfático nessas últimas semanas aqui. Pode ser que alguém fale assim: pastor, fica falando de pecado, pecado. Eu queria que falasse de vitória, de glória, mas eu estou aqui te dando uma palavra, trazendo consciência. Nosso desejo aqui não é anestesiar a alma de alguém. Não é provável olhar para Cristo e ao menos que você saiba que você precisa olhar para Ele. Porque em Cristo nós temos toda a provisão do perdão que precisamos. O Senhor está nos chamando ao arrependimento nesses dias. O arrependimento para aquele que vai ser salvo hoje, mas o arrependimento é um estilo de vida para a vida cristã. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque todos os dias, em alguma medida, nós pecamos contra o Senhor. Nós precisamos de arrependimento porque nós pecamos contra pessoas também. Nós precisamos nos arrepender porque nós pecamos contra Deus e contra nós mesmos. Então o arrependimento, ele não é algo que acontece uma vez na vida e ponto. E por isso que Deus nos alerta hoje: arrependei-vos. Mas nós precisamos entender que em Cristo Jesus há provisão, há perdão. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há situação que Ele não possa transformar. Às vezes você fala dentro de você: não, para mim não tem jeito. Para mim não tem mais como. Eu acho que eu já usei todas as vidas, que nem videogame, né? Você tem 3 vidas. Eu acho que eu já usei todas as vidas. Eu tinha uma vida, dei mancada. Tinha outra vida, dei mancada. Aí eu usei a terceira, acabou, não tem mais chance. Sim. Se você está jogando videogame. Mas por isso que Jesus, Ele nos deu a vida eterna. A vida eterna não fala a respeito somente de uma eternidade, mas fala de uma vida sem fim. Por isso que a árvore é a árvore da vida. Porque ela não tem fim. Por isso que a Bíblia fala que nós vamos viver eternamente e o perdão, ele é eterno. Fique de pé em nome de Jesus.